Boa tarde, meu querido. É muito bom estar mais uma vez com você para estudarmos a palavra de Deus. Saiba que para mim é muito gratificante poder compartilhar esse momento especial com você. Eu espero que o nosso Pai do Céu nos abençoe nessa hora, ao fazermos a apresentação. Porque eu acredito, quando eu digo ao fazermos, eu acredito piamente que Deus está comigo na apresentação do tema que aqui irei discorrer. Você lembra onde paramos pela última vez? No vídeo anterior, nós paramos onde exatamente? Nós paramos exatamente na filiação que Ismael tinha para com Abraão. Filiação essa que ele utilizava como meio para reivindicar seus direitos como suposto eleito. Nós bem sabemos que Ismael não era nada, porque ele era só um candidato à herança. Ele não era nada, era um candidato à herança, mas segundo os olhos de Abraão, segundo a visão de Abraão, Ismael tinha tudo para ser o eleito da profecia. E você talvez esteja se perguntando, mas irmão Félix, me diga uma coisa, que diferença faz Ismael ser ou não o eleito? Bom, para você talvez não faça nenhuma diferença, porém para mim faz muita diferença. Ismael, na verdade, não só Ismael como sua mãe, estavam representando a igreja em um de seus piores estados já vivenciados na terra. Ismael representava os filhos da igreja militante. E Agar, que era sua mãe, representava os filhos da igreja triunfante. E talvez você esteja se perguntando mais uma vez, triunfante, militante, o que seria isso? Bom, a palavra triunfante vem da palavra triunfo, triunfar, vencer, ser vitorioso. A palavra militante significa militar, caminhar, lutar, batalhar. Entendeu? Eu vou ser mais claro para você. Quando Deus fala de uma igreja militante, Ele fala de uma igreja composta de pessoas defeituosas, que ainda não venceram seus traços de caráter ruim. Essa igreja é uma igreja militante. E por ser uma igreja militante, ela não está qualificada para ser a esposa do Cordeiro. Ela não está qualificada para ser esposa. E é por isso que Deus lhe confia o posto de noiva. Ué, irmão Félix, e por que o posto de noiva? É porque como noiva, ela só é uma candidata à herança. E todos os filhos que dela nascerem serão candidatos à herança. E esses candidatos serão candidatos exatamente porque eles terão refletido em suas vidas o caráter e a cultura de sua mãe quando ela foi tirada do Egito. Vamos ler um pouco a respeito desse assunto. Porque o que mais me preocupa nessa hora é exatamente em sabermos mais a respeito do conflito existente entre Ismael e Isaac, entre Sara e Agar. Sara representando a igreja triunfante e Agar representando a igreja militante. Sara representando a igreja em seu melhor e perfeito estado. E Agar representando a igreja em seu estado de apostasia constante. Vamos ler aqui em Gênesis para compreendermos melhor o que Deus quer falar para nós nessa tarde. Gênesis capítulo 21. Gênesis capítulo 21, versículo 8. Veja o que diz. Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara, versículo 9, vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava com Isaac, qual teria sido a preocupação de Sara agora? Disse a Abraão, versículo 10, rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro juntamente com meu filho Isaque.
Veja bem, meu querido. Existia um conflito constante entre os dois filhos e entre as duas mães. Agar via o posto de seu filho sendo comprometido com a existência de um filho que até então não existia no cenário da história. Esse filho agora existia e a sua existência comprometia totalmente a estabilidade do filho de Agar como suposto eleito de Abraão. E agora Agar estava disposta a fazer de tudo para banir esse concorrente. Não somente Agar, mas o filho de Agar também se uniu a ela para banir esse concorrente do cenário da história. Até então Sara não era sabedora de nada disso. E quando Sara contempla o cenário e vê seu filho na desvantagem diante de um suposto eleito, Sara agora recorre a Abraão e diz: olha, Abraão, eu não aceito essa situação. Foi exatamente assim que ela falou. Eu, pelo menos, acredito que foi exatamente dessa maneira que Sara se expressou. Abraão, eu não vou suportar esse tipo de procedimento daquela minha escrava. Olha, Abraão, manda embora essa escrava e seu filho, porque de modo algum o filho dessa escrava vai herdar juntamente com o meu filho Isaque. Abraão tentou um jeito, tentou outro para se sobressair diante dessa situação difícil, porque você sabe tanto quanto eu sei que para um pai mandar o filho embora é muito doloroso. E Abraão então recorreu a Deus, porque Deus é sabedor de tudo. Deus sabe de tudo, independente das circunstâncias que estamos vivenciando ou já vivenciamos. Deus sabe por que tudo isso acontece. E Abraão era um homem que confiava em Deus, apesar de suas fraquezas. Mas ele ainda sabia que Deus tinha o controle da situação. E quando Abraão recorreu a Deus para pedir um auxílio, Deus disse assim: olha, Abraão, ouve a tua esposa. Abraão, de coração partido, mandou Ismael embora com sua mãe. Bom, irmão Félix, talvez você esteja imaginando nessa hora: irmão Félix, e o que tem, qual a moral de toda essa história? Bom, é bom que você faça esse tipo de questionamento, porque o bom é o moral de toda essa história. Vamos falar um pouco sobre Gálatas capítulo 4, versículo 21 ao 31. Leia na sua Bíblia e você então verá que a igreja, em uma determinada época da história, ela passou por situações semelhantes talvez a que você está vivendo hoje. Por situações semelhantes a que Abraão vivenciou com essas duas mulheres e esses dois filhos. Foi aí então, meus queridos, quando Paulo contemplou aquele cenário de conflito, Paulo nunca imaginou que tal coisa aconteceria entre os Gálatas ou na igreja da Galácia. Até então, Paulo tinha uma visão da igreja da Galácia como uma das igrejas vencedoras, vencendo e para vencer, porque foi assim que ela foi estabelecida. Paulo conhecia a igreja da Galácia e sabia que a igreja da Galácia era uma igreja de vitória, era uma igreja determinada, era uma igreja vencedora. Só que da Judéia vieram algumas pessoas insatisfeitas com a situação existente na Galácia. Alguns judeus convertidos ao cristianismo, ou eu diria que convertidos entre aspas, judeus que acreditavam que os cristãos tinham que voltar a praticar os dogmas do antigo concerto, os dogmas da antiga aliança, porque se eles não praticassem esses dogmas, o cristianismo, em hipótese alguma, estaria firmado sobre as bases reais que Deus havia estabelecido. Foi aí então que a igreja agora começou a querer mudar de posição. Uns ficaram a favor da chamada lei cerimonial, que ela deveria, na verdade, ser introduzida dentro da igreja e os crentes deveriam praticar novamente a circuncisão. Os
crentes deveriam praticar novamente não somente a circuncisão, mas todos os dogmas da lei cerimonial. E Paulo foi levado a declarar: olha, se vocês fizerem isso, vocês estarão sendo desligados de Cristo. E os irmãos não compreendiam, a igreja estava confusa e não sabia, na verdade, como resolver o problema. Então Paulo, achando por bem, vá para a sua Bíblia agora e acompanhe comigo a leitura. Gálatas capítulo 4, do 21 ao 31. Paulo agora faz as seguintes declarações. Dizei-me vós os que quereis estar sobre a lei. Acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, e o da livre mediante a promessa. Essas coisas são alegóricas, porque essas 2 mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, refere-se ao Monte Sinai, na Arábia, que gera filhos para a escravidão. Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. A qual é nossa mãe? Porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque mais numerosos serão os filhos da abandonada do que da que tem marido. Vós, porém, irmãos, declara Paulo no versículo 28. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. Como, porém, outrora o que nasceu segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também é agora. Contudo, o que diz a Escritura, irmãos? Lança fora a escrava e seu filho, porque, de modo algum, o filho da escrava será herdeiro juntamente com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Amém? Bom, meus queridos, o que Deus queria dizer com tudo isso? O que Paulo queria que compreendêssemos com tudo isso? Uma coisa eu digo para você. Nos piores momentos vividos por Sara em sua esterilidade, ela chegou a desacreditar de que realmente ela nunca ocuparia o posto de mãe dos filhos da promessa ou do filho da promessa, que era Isaque. E se você observar a história, você vê que Sara, por um instante, ela desapareceu do cenário. Então, cabisbaixo, calada, eu acredito que um pouco insatisfeita com a situação. Então Deus enviou uma mensagem para Sara e disse assim: olha, Sara, alegra-te, ó estéril, que não dás à luz. Exulta e clama tu que não estás de parto, porque mais numerosos serão os filhos da abandonada do que da que tem marido. Em outras palavras, Deus queria dizer para Sara que o filho da promessa ia nascer e que ela não devia estar se preocupando. O posto conferido a ela por Deus, ninguém ia usurpar. E agora Paulo estava vivendo algo quase semelhante. Paulo agora viu a igreja sendo varrida pela tradição do judaísmo, pelo concerto da escravidão. Paulo viu no concerto da escravidão um perfeito... Paulo, olhando para o concerto do Antigo Testamento, ele então viu perfeitamente aquilo se cumprir na vida de Agar e seu filho. Ué, irmão Félix, por que isso? Se nós estudarmos a história dos judeus no Antigo Testamento, nós veremos que o pacto que Deus firmou com eles foi no Sinai. A Bíblia chama esse pacto de pacto da escravidão, o concerto da escravidão, que representa Agar. Agora, por que, irmão Félix, seria esse concerto chamado de concerto da escravidão? Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Veja bem, meus queridos. Quando Deus firmou o concerto no Sinai, o povo só conseguia ver uma lei escrita em tábuas de pedra.
O povo nunca conseguia ver uma lei escrita em tábuas de carne. Por isso esse conserto era chamado de conserto da escravidão, porque a lei de Deus não era uma com os filhos de Israel. E para que esse conserto fosse um conserto da liberdade, era necessário que a lei que foi cravada em tábuas de pedra deixasse de ser e passasse a ser cravada em tábuas de carne, nos corações do povo. Mas o povo se desviou de Deus. Mas mesmo assim eles tinham a lei nas mãos. Eu queria dizer para você uma coisa, meu querido. Ter a lei de Deus nas mãos não é o suficiente. Ela precisa estar cravada nas tábuas do teu coração. Quando ela estiver cravada nas tábuas do teu coração, você compreenderá realmente o que na verdade estou querendo falar quando digo isto para você. O conserto da escravidão, ele não serviu quase para nada, porque o povo não chegava à perfeição que Deus desejava que fosse alcançada. Foi aí então, narrada pela boca de Jeremias, capítulo 31, se não me engano, versículo 33 ou 31, Jeremias falou de uma nova aliança, de um novo conserto. E nesse novo conserto, a lei de Deus não seria mais cravada em tábuas de pedra, mas seria cravada nas tábuas do coração do povo. E agora o povo seria um povo liberto. Só que aí, irmãos, quando a nova aliança chega, enquanto a nova aliança não chega, Deus tolera a antiga, mesmo com os seus defeitos. Deus simplesmente aceita o povo da aliança antiga. Mas se você observar atentamente em Hebreus capítulo 9, essa aliança antiga, ela era tão imperfeita que ela só ficava de pé até o tempo oportuno da reforma. E seria exatamente quando viesse o suposto Elias da profecia, representado até então por João Batista. Isso, se você quiser encontrar em sua Bíblia, você vai em Mateus capítulo 17, versículo 11. Ou, se não me engano, capítulo 11, versículo 17, onde Jesus diz que o Elias que haveria de vir era João Batista. Aquela lei, ela estava de pé até o tempo oportuno da reforma. Aliás, aquela lei não, aquele conserto, ele estava de pé até o tempo oportuno da reforma. E ele não devia perdurar por muito mais tempo. E agora, o que Deus faria? Deus agora vem e introduz um novo sistema de coisa totalmente diferente. Agora a lei não seria mais cravada em tábuas de carne, mas os crentes existentes até então não aceitavam, a liderança não aceitava aquele novo sistema, aquela nova forma de adorar a Deus. E agora alguns crentes aceitaram e se comprometeram a seguir o cristianismo ou as pegadas do cristianismo. Mas, lamentavelmente, eles queriam que o cristianismo em si carregasse partes dos dogmas do antigo pacto. E agora analise bem. Paulo diz assim, irmãos, eu quero que vocês prestem atenção nesse texto, irmãos. Vejam só as palavras de Paulo. Analise só. Pois está escrito, Abraão teve 2 filhos, um da escrava e um da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre segundo a promessa. Essas coisas são alegóricas, porque essas 2 mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, refere-se ao Monte Sinai na Arábia, que gera filhos para a escravidão. Mas nós, irmãos, somos filhos da Jerusalém Celeste. Eu queria chamar sua atenção para o seguinte texto. Mas como outrora o filho que era gerado segundo a carne perseguia o que era gerado segundo a promessa, assim também é agora, irmãos. Paulo agora via sendo refletido na vida dos cristãos e na vida dos judeus a mesma história que foi vivenciada por Ismael e Isaque. Ismael era mais velho,
Por isso ele era o primogênito e ele acreditava que o direito, a herança, era dele. Porque o primogênito, na verdade, tinha todo o direito. Só que aquele primogênito não era um primogênito que tinha as credenciais de Deus, ou a autoridade divina, para assumir aquele posto. E agora veja bem, o cristianismo era uma criança indefesa. Assim como Isaac era uma criança indefesa. O judaísmo era um rapaz vigoroso, forte e determinado para lutar para banir o cristianismo da existência. Não sei se você se lembra das palavras de Caifás. É necessário que um homem só morra para que não pereça toda a nação. Nas verdade, a vontade de Caifás era tirar Jesus do cenário da história. Porque Jesus comprometia. Jesus era uma representação viva do cristianismo. E Jesus comprometia a estabilidade do judaísmo dali por diante. E agora o judaísmo tentou banir o cristianismo da existência, mas não conseguiu. Mesmo conseguindo, Satanás agora pega alguns cristãos e coloca na cabeça dos cristãos a ideia de que os cristãos precisam observar partes da lei cerimonial. Não, vocês têm que observar as festas das cabanas, digamos, uma prática. Não, vocês precisam se circuncidar, uma outra prática. Eu pergunto para você, essas práticas eram do Antigo Pacto ou do Novo Pacto? Era da Antiga Aliança ou da Nova Aliança? Elas eram da Antiga Aliança. E agora eu pergunto para você, quando estava havendo conflito entre os dois filhos, qual foi a ordem de Deus? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava não herdará juntamente com o filho da livre. Entenda, meu querido, o filho da escrava não pode herdar juntamente com o filho da livre. Em outras palavras, eu queria dizer para você o seguinte: não há espaço profético para um filho, para um cristianismo genuíno que observe normas do Antigo Pacto e normas do Novo Pacto. Por que, irmão Félix, que não há espaço? É porque ele será um cristão sem genealogia. Mas como assim? Observe bem, meu querido, que cada pacto ali representado, cada aliança ali representada, era representada por uma mãe. A antiga aliança representada por Agar, a nova aliança representada por Sara, os filhos da antiga aliança representados por Ismael, os filhos da nova aliança representados por Isaque. Cada um daqueles filhos tinha uma mãe do seu lado. Eram sua árvore genealógica. E agora vem alguém e diz assim: não, eu quero que esse filho, que o filho da promessa, ele seja tanto livre como liberto. Foi isso que Paulo conseguiu contemplar no conflito existente entre os dois filhos, entre as duas alianças, entre as regras de uma e as regras de outra. Paulo conseguiu contemplar um filho sem genealogia, e eu chamaria de uma aberração da natureza. Era isso que Abraão queria. Abraão acreditou que o filho da promessa nasceria de Sara, enquanto ele não descobriu que ela era estéril. Quando Abraão descobriu que Sara era estéril, quando ela descobriu que ela era estéril, ele então deixou de acreditar. Abraão agora passou a acreditar em um filho da promessa escravo. E quando o filho da promessa nasceu, quando o filho da promessa nasceu, Isaque simplesmente não foi tido como único prometido, como único filho da promessa, como único herdeiro. Abraão acreditou que poderia dividir toda a herança com os dois filhos. Aí seria um herdeiro híbrido. A visão de um herdeiro híbrido. Um herdeiro livre e um herdeiro escravo. Veja só uma coisa.
A igreja da Galácia acreditava exatamente nisso. A igreja da Galácia acreditava que o cristianismo podia ter tanto regras do Antigo Pacto como regras do Novo Pacto. Paulo não se conformou de modo algum. E agora Paulo foi e disse: o que Deus falou quando os dois filhos estavam no cenário do conflito, lutando pela herança? Deus disse: lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará juntamente com o filho da livre. Eu quero dizer para você, meu querido, que diz ser cristão, que acredita no cristianismo, mas ainda por alguma razão você está guardando alguma regra do Antigo Pacto. Mas eu estou fazendo festa de cabana porque tem que fazer a festa de cabana. Mas eu estou fazendo as festas dos tabernáculos porque eu preciso fazer a festa dos tabernáculos. Não questiono sua prática. Eu só quero lhe dizer uma coisa. Lance fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará juntamente com o filho da livre. O que eu quero dizer para você é: ou você é livre ou você é escravo. E se você está tentando guardar as normas do Antigo Pacto, ou parte delas, e parte das normas do Novo Pacto, eu quero dizer para você que você está sem genealogia espiritual. Você não se caracteriza nem como filho do Antigo Pacto e muito menos como filho do Novo Pacto. Porque os filhos do Antigo Pacto seguiam o Antigo Pacto por completo, mas não seguiam o Novo. Os filhos do Novo Pacto seguem o Novo Pacto por completo, destituído de qualquer prática do Antigo. Eu quero dizer para você: abra seu coração, abra seus olhos, porque Jesus quer fazer uma obra especial por você. Abra seu coração e deixe Deus entrar. Examine, questione. Você vai chegar lá. Eu acredito. Eu creio que Deus poderá fazer você compreender não somente minhas palavras, mas compreender a amplitude de tudo isso. Até lá, que Deus lhe abençoe e que Deus abençoe a sua igreja em toda a face da terra. Amém.